Nós vamos ler a palavra, a leitura da palavra de Deus, Deuteronômio 30 e 10. Ficou alguns sem oportunidade, mas o horário está bem avançado, né? Senão não dá nem para... 30, 10. Deuteronômio 30, 10. Glória a Deus. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, Pai, abençoe os irmãos que têm ofertado na sua casa, com o seu dízimo e com as suas ofertas, meu Pai. Prospera a vida dos teus servos, ajuda eles a conquistar sobre a face dessa terra, meu Deus, e guarda eles no seu nome, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Também nessa hora, por amor do seu povo, por amor da sua igreja, o Senhor nos dá ciência nessa palavra, meu Deus, através do seu Espírito de sabedoria e inteligência, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra entre a lei, os mandamentos de Deus e a voz. Né? É um ensinamento muito profundo, os irmãos devem prestar bastante, ficar bem ligado, porque se os irmãos entenderem de uma forma errada, você pode criar um outro campo. Então é bom a gente prestar bastante atenção, né, para nós não se perder no ensinamento. Muitas das vezes parece que existe certos contrastes entre o mandamento e a voz. Ou parece que eles são diferentes. Parece que eles são diferentes, parece que a voz e o mandamento entram em contradição, né? Pode que de repente o mandamento fala alguma coisa, a voz de Deus fala outra, como se Deus fosse igual a nós, que fala uma coisa hoje, amanhã fala outra coisa, fala aquilo que nos, né, para melhor para nós. Então muitas vezes alguns pensam que é dessa forma. E na verdade elas não é dessa forma. Tanto o mandamento como a voz, é do próprio Deus, do mesmo Deus, não é de outro Deus. É do mesmo Deus. Então, se ele é do mesmo Deus, e o nosso Deus não tem duas palavras, ele só tem uma palavra. E além de tudo, além de Deus ter uma palavra única e poderosa, a Bíblia mostra para nós que o próprio Deus, ele vela pela sua palavra, para ela cumprir. Então você vê que Deus, ele não é só aquele que, como é todo poderoso, ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele não faz. O que ele fala, a Bíblia fala assim, que ele vela, ele passa o tempo todo velando pela sua palavra, para não deixar nada que ele falou cair por terra. Não é isso? Vamos lá, Jeremias. Começa no 11. Jeremias 1, versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Viu? Eu velo sobre ela. Então quer dizer, ele falou, e ele mesmo fica vigilante em cima da sua palavra para nada sair errado. Nada deixar de acontecer. E Jesus foi mais longe ainda. Jesus foi bem longe. Jesus falou assim: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passam. Não é? Ele foi bem longe, o Senhor.
Ele disse: eu desmancho o céu, desmancho a terra, mas a minha palavra, ela permanece. Isso dá para nós uma garantia muito grande. Vamos lá. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Viu? Céu e terra passarão. Então quer dizer, para nós já é quase impossível saber que essa terra vai passar. Porque é muito grande, muita coisa, muito perfeita. Criação muito perfeita. Como é que isso vai passar? Difícil para, né, a gente até pensar. E o céu ainda, tão lindo, tão tremendo. Mas Jesus falou assim, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Então quer dizer que a palavra do Senhor, ela é tremenda. Ela é muito poderosa. Deus vela por ela. Mas agora nós vemos que existe, o Senhor falou para nós guardar os seus mandamentos, volta lá, Paulo, no começo. Para guardar os seus mandamentos, Deuteronômio, né, 30 e 10. Os seus mandamentos e também dar ouvido à sua voz. Apesar que aqui ele falou mais coisas. Aí você vê, se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Agora mais um outro ponto. Quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então quer dizer, o Senhor falou assim, se deres ouvido à voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. Quer dizer, então eu vou dar ouvido à voz e vou guardar os mandamentos. Os mandamentos, os irmãos sabem que nós, até muitas das vezes, nós conseguimos seguir o mandamento como uma regra. Porque muita gente pode seguir o mandamento como uma regra, mas ouvir a voz é difícil. A voz é mais difícil. Porque para dar ouvido à voz, você tem que estar ligado. Aí que entra o versículo de baixo. Quando te converteres ao Senhor, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então você vai ouvir a voz. Você consegue ouvir a voz. Dá ouvido à voz. Se não converteres, o que quer dizer? Nós guardamos o mandamento, mas não conseguimos ouvir a voz. E o mandamento, ele precisa da voz do Senhor. Alguém poderia perguntar, mas não, irmãos, é só um mandamento, mas não. O Senhor falou bem claro, o mandamento e a voz. Por quê? Porque haveria certas situações na nossa vida que nós precisaríamos ouvir a voz de Deus para nós sair da situação. Para sair da situação. Nós precisávamos de ouvir a voz, nós precisamos ouvir sua voz. Nós vemos que quando o povo de Israel, isso pelo fato de que, porque o caminho que nós trilhamos, e como nós somos muitas pessoas, milhões e milhões de seres humanos, e além disso, nós temos livre-arbítrio, apareceria muitas situações nesta vida, muitas situações que elas poderiam ir em excesso ou além do mandamento. Haveria, não só haveria, como houve, muitas situações. Então quer dizer que se eu ficasse só numa regra, nós ia deixar de acontecer muita coisa, deixar de fazer muita vontade de Deus, por causa de uma regra. Então Deus determinou o mandamento e a voz. Presta atenção nos dois. O mandamento e a voz. O povo de Israel, eles... Até essa questão, por exemplo, a questão dos fariseus, por exemplo, que eles obedeciam mandamentos cegamente, né? Mas eles não conseguiam, parece que, dar ouvido à voz, né? Por exemplo, quando os discípulos de Jesus estavam colhendo espiga no sábado, eles ficaram escandalizados, porque fugia a regra,
né? A questão do mandamento de guardar o sábado. Ah, eles estão pegando espigas. Então, foge a regra e eles não entendiam essas coisas, né? Quando eles queriam, por exemplo, a questão de se fazer voto ao Senhor, de se dedicar ao Senhor e tudo, eu acho que até, às vezes, até o nazireu e tudo, eles achavam que eles tinham que se doar completamente para o Senhor, mas não ajudar os pais, por exemplo. E também isso era uma coisa que, na verdade, eles queriam manter uma regra, mas sem escutar a voz, né? Justamente, sem escutar a voz, né? Vocês viram que o povo de Israel... Eu fiquei com uma Pedro? dúvida, né? Tipo assim, não sei se tem sentido, mas eu pensei, né? Por exemplo, a gente segue aquele mandamento, por exemplo, a doutrina. A gente aceita a doutrina, não a doutrina. Mas a gente pode transformar isso em uma regra? Pode. Mas como que a gente sabe que a gente não está seguindo uma regra e a gente está no mandamento? Porque porque tudo de Deus é vivo. A doutrina, você seguindo ela como uma regra, quer dizer, só que é negócio, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas está doido para fazer. Já você seguindo, quando o Senhor fala que converteu o Senhor, ao contrário, a doutrina de Jesus é vida. Ela é vida para nós, ela é alimento. Nós não seguimos doutrina só porque tem uma regra. Ela é um alimento para nós sentimos bem com ela. Você não vê o salmista dizer, Senhor, me alegro pela sua lei. Como eu me alegro pela sua palavra. Como ela é maravilhosa. Porque ele sentiu um prazer na doutrina, porque a doutrina ela é vida. E se você seguir só pela regra, ela vira um fardo pesado. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Nossa, Deus, tanta coisa para fazer, você acaba desistindo antes da hora. Né? Como muitos têm feito. Não, já faço 90%, então esses 10 aqui eu não vou fazer. Mas quem está pelo mando, converteu ao Evangelho, ele faz o 100% e se tivesse mais, ele fazia mais. Que ele faz com todo prazer, ele é liberto do pecado. Gostei da pergunta que o Pedro fez. Foi muito assim, muito bacana, porque se a gente for seguir como regra, não faz efeito, né? Fica sem vida. Não faz efeito, porque a gente está seguindo como se fosse uma regra, né? Eu vou fazer isso porque por causa disso e disso. Então, eu creio que está fazendo, mas está perdendo tempo, porque aquilo ali está seguindo uma regra, para Deus não tem efeito, que nós temos que, né? Justamente. Está puro, não. Vocês observam que quando o povo de Israel pecaram contra Deus de uma maneira, porque qual era o objetivo de Deus? Guiar o seu povo, e ele estava ensinando eles. Não faz isso, não faz aquilo, adora o Senhor teu Deus, não faz dessa forma, não faz dessa maneira. E o povo de Israel, eles não entenderam isso, porque, aliás, havia muitos lá no meio. Estava cheio de fariseu lá no meio deles. O fariseu não começou no tempo de Jesus, ele já começou muito antes. Não o fariseu, mas a mensagem deles é desde Caim. As pessoas que nunca entenderam, mas é desde Caim o fariseu estava lá. Né? Então, vocês observam que naquela hora, a Bíblia fala que Deus permitiu serpentes subir no meio deles. E o que eles fizeram? A serpente começou a picar eles, e eles fizeram o seguinte, eles começaram a perecer. Então Moisés clamou a Deus, e agora o que nós vamos fazer com esse monte de serpente? O que Deus falou com Moisés? Moisés, faz uma estátua de uma serpente. Aí alguém poderia dizer, mas quebrou a regra. Porque não está escrito no mandamento, não haverá imagem de escultura. Não parecia? Mas quem deu essa ordem foi o próprio Deus. E a regra não foi quebrada, que você vai entender depois. Naquele momento, Deus falou, faz a serpente. Isso aqui, irmão, não era Moisés que falou por conta própria. Não foi o Arão. Isso aqui foi o próprio Deus que falou com Moisés. Faz a serpente e manda eles olhar para ela. Na hora que eles fizeram a serpente, e o povo de Israel começou a olhar para aquela serpente, eles começaram a ser curados. A cobra mordia eles e eles eram curados.
Mas acabou aquele momento, o que Deus fez? Destrói essa estátua, destrói ela agora. É para destruir. O que eles fizeram? Não destruíram. E continuaram adorando a serpente, alguns. E o Senhor puniu eles por causa disso. Porque não poderia adorar a imagem de escultura. Mas alguém diz, mas por quê? Porque ele falou que essa aqui, vocês vão olhar. Mas não era para adorar, tinha um sentido muito grande. E quem sabe o sentido? Só quem tem a revelação. Quem não tem revelação nunca vai entender o sentido da mensagem. Vamos lá. Números 21, a partir do 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Viram? O Senhor, então, deu aquele meio. Alguém poderia dizer, não, mas nós não pode fazer imagem de escultura. Mas aquilo não era imagem de escultura, não era uma imagem de escultura. Era uma imagem de escultura, porém com outro objetivo. Qual que era o objetivo dessa serpente? Por que Deus mandou fazer logo uma serpente? E colocar lá, e Deus não podia curar eles? Mandar a serpente, ó, vocês vão embora agora. Acabou o problema. Não poderia, não. Eles tinham que olhar para a serpente. Por quê? Justamente. Hã? A serpente? Não, aquela não. Aquela serpente não. Então vocês observam, por que Deus fez isso? É igual, né? A irmã falou aqui. Quando uma serpente te morde, se uma serpente te morder, e você vê ela lá na frente, o que você faz? Você vai com tudo para cima dela, vai acabar com a raça dela, não é? Mas aqui, o que Deus fez? A serpente mordia eles, e eles tinham que olhar para a imagem da serpente para ser curado. Deus mostrou para eles que eles tinham que se humilhar. Por quê? Porque eles falaram contra Deus. Falou contra Moisés, aquilo era a sentença deles. Aquilo era um castigo que Deus deu para eles. Não era para eles adorar a imagem. Depois que passou os tempos, eles ficaram adorando aquela imagem. Deus foi e puniu eles. Não pode ter imagem de escultura. Mas por que? Não, aquela foi feita naquele momento que eu ordenei. Eu ordenei. Agora já não pode mais adorar ela. Está vendo? Ô pastor, e dá a entender também que eles já estavam acostumados. É só Moisés orar a Deus que as cobras vão todas embora. E tudo fica normal. Então Deus fez diferente por causa disso também, que ele já estava acostumado. É só orar que acabou, né? E Deus mostrou que não era só isso. Entendeu? Viu? Agora, acharam o outro versículo? Quando eles adoraram essa imagem, essa serpente, que ela ficou lá ainda, eles não tiraram ela. E Deus puniu a terra por causa disso. Porque não podia. Então quer dizer, alguém fala assim, mas então quer dizer que tem lá a regra, né? Tem o mandamento. Tem o mandamento. Então quer dizer, nós vamos orar aqui a Deus, a igreja vai orar a Deus aqui, e nós vamos bular o mandamento de Deus, que nós pode mudar o mandamento? Nunca. Nunca. Nunca.
Isso aqui, irmãos, hoje eles apareceram um bando de, como diz, de homens aí, que eles acham que eles são igual Moisés, que eles são igual Paulo, estão tudo revestidos, né? Acho que tem uns aí que acham que eles estão até melhor do que Jesus. Tão poderosos que eles são. E eles acham que são, que é a mesma coisa, e não é. Não é. Você vê, nem no tempo de Moisés, nem no tempo dele, Deus falou, eu chamei Moisés, e com ele eu falo cara a cara, mas eu não falo com mais ninguém, a não ser ele. E foi um dos únicos que Deus falou cara a cara, foi com Moisés. Não com mais ninguém, não é isso? Onde está? 2 Reis 18:4. 2 Reis 18:4. A Ju achou aqui. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustão. Viram? Esse aqui é... Quem quebrou essa estátua? Que foi Ezequias. Ezequias, está vendo? Ezequias, que até aquele dia, eles estavam lá adorando, e ainda colocou o nome na serpente, Neustão. Viram? Quer dizer, eles criaram aquilo, a ordem de Deus era só para aquele momento. O Pedro ia perguntar alguma coisa? Engraçado que esse negócio da serpente também passou um tempo, né? Um grande tempo, porque de Moisés até Ezequias, a idolatria estava aqui muito tempo. Justamente. Então, quer dizer, eles pensam, não, Deus não importou, Deus não importa, não pode fazer. Não existe isso. Ele está sempre no comando. O Paulo? O jovem rico também. Justamente, o jovem rico. O jovem rico foi um que guardava o mandamento, mas não deu ouvido à voz. Quando veio a voz, ele rejeitou a voz. Ele guardava o mandamento mais do que todo mundo. Porque na lei não tinha nada mandando ninguém vender tudo. Justamente. Isso não é pecado, não tem escrito. É igual as pessoas falam, não é pecado, não tem escrito na Bíblia. Justamente, não é? Mas ele não conseguiu dar ouvido à voz de Jesus. O que eu tenho que fazer? Vai vende tudo que tem? Não, pai, saiu triste. Mas ele guardava o mandamento, não era? Agora aqui, irmãos, tanto que vocês podem ver que porque Deus mandou fazer, porque tudo que Deus faz tem sentido. Eu já falei para os irmãos que a Bíblia, que começa em Gênesis e Apocalipse, né, termina em Apocalipse, nós vemos que ela é como se fosse uma árvore, ela é uma raiz, tudo interligado. A revelação de Deus, ela está toda interligada, desde Gênesis a Apocalipse. Então, quando eles tentam interpretar a Bíblia, eles cometem o maior erro por isso, porque eles não têm a revelação. Aí começa a contradizer, já acha que a Bíblia está errada, que tem um versículo contradizendo o outro, eles arrumam uma bagunça danada dentro dessa palavra, porque não tem revelação. E a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela só tem uma mensagem. Agora, os irmãos falaram, por que Deus levantou aquela serpente? Né? Agora, será que aquilo tinha algum significado lá para frente? Não é? Vocês viram que lá, Jesus falou assim, olha o que Jesus falou, assim como a serpente foi levantada. Viram? Também o Filho do Homem será levantado. Do mesmo jeito que ela foi levantada. Então aqui você já entende qual que era o propósito daquela serpente ter sido levantada. Ela não foi levantada simplesmente para adoração. Ela foi levantada assim, Jesus mostrou, assim como a serpente foi levantada, o Filho do Homem será levantado do mesmo jeito. E qual que era o objetivo de Jesus ter sido levantado? Do mesmo jeito. O desprezado, para ser salvo, as pessoas tinham que olhar para ele, né? Tinha que olhar para ele. Aquele a quem nós desprezou, quem nós matou, quem nós cuspiu, agora tinha que olhar para ele para ser salvo. Viram? Tudo que Deus faz tem sentido. Deus não faz nada sem sentido. Vamos lá, João 3:14. Os que interpretam Bíblia não conseguem porque não tem essa revelação. Então isso fica lá brigando o tempo todo por causa da serpente, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado.
Viu? Assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Isaías, né? 53. Ele foi desprezado, mas indigno, homem de dor, a quem nós virava o rosto. Não é isso? É o 53? Isso mesmo, 53. Isaías 53, 3. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Viram? Era desprezado e indigno, de quem nós escondia o rosto. As pessoas até escondiam para não ver ele. Aí você vê, agora tinha que olhar para ele e chamar o meu Salvador. Esse era o sentido da serpente, foi levantada dessa forma. Até a Bíblia fala que em Zacarias, que naquele dia, quando, né, Jesus vier e manifestar, eles vão ter que olhar para aqueles que eles transpassaram, Justamente. né? Vamos lá Porque em é ele Zacarias. que vai salvar. Vamos lá em Zacarias, olha para você ver. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto em Adradrimon, no vale de Megido. Viram? Quer dizer, eles vão olhar para ele, para Jesus, a quem eles crucificaram. Quem eles crucificaram. Aí Zacarias fala assim, eles vão perguntar para Jesus, que ferida é essa nas suas mãos? Pode ler. É o 13:6. 13:6. Sim. E se alguém lhe disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Viu? Eles vão ter que... Como é que onde somos essa ferida? Ah, foi a ferida que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Entendeu? Sendo que foi eles mesmos que feriram. Então, vocês estão observando, irmãos? Havia um sentido naquilo. Havia um sentido. Quando Deus mandou fazer a arca do concerto, havia uma arca. Ah, mas Deus abriu o primeiro mandamento, não terás imagem de escultura. Deus, então, ordenou fazer a arca do concerto. Não é? Tinha lá uma arca do concerto. Porém, aquela arca do concerto, onde muitos tentam usar isso, como se fosse, não, que aí eles têm permissão também de fazer imagens de escultura, porque Moisés criou ali a arca do concerto. Mas aquela arca do concerto, a Bíblia mostra que ela não era exibida para todo mundo. Nunca foi. Aquela arca do concerto, ela era guardada no Santo do Santo, e Deus fez ela com objetivo. E quem entrava para ver aquela arca, somente o sumo sacerdote. Nem o sacerdote podia entrar. E o povo muito menos. Coitado do povo se passa. E tinha uma coisa, o sumo sacerdote, quando para ele entrar dentro daquele Santo do Santo, onde estava a arca do concerto, que o Senhor fez, mandou fazer, na veste do sumo sacerdote havia uma cordinha, tinha uma fita, uma cordinha, porque se aquele sumo sacerdote entrasse lá dentro em pecado, se ele tivesse cometido um pecado, ele morria lá dentro. Ele não saía de lá, ele morria lá mesmo. Se ele batesse o olho na arca, ele morria. Então ele tinha uma cordinha, porque na hora, se ele morresse, ninguém podia entrar lá para tirar ele. Então puxava ele pela corda. A cordinha que tinha na roupa, puxava pela corda, porque ninguém, isso o sacerdote podia puxar ele pela corda. O povo de jeito nenhum. Então vocês viram, e quando Deus fez, o Senhor falou muito bem claro para Moisés. Ainda exigiu de Moisés todas as medidas certas, porque Deus falou assim, o que eu estou fazendo, o que você vai fazer para o povo de Israel, é um modelo daquilo que está no céu.
é o modelo daquilo que está no céu. Está vendo? Aí fica parecendo, não, mas Deus falou que não podia ter imagem, que não sei. Está vendo? Não, você não entendeu. Ele mesmo mandou fazer isso, mas não era para ninguém adorar a arca. De forma nenhuma. A adoração sempre foi a Deus. Em Números até fala, a Bíblia fala, né, que ele só o Santo dos Santos entrava só o sumo sacerdote, que é onde estava a arca, né? Mas é quando eles iam sair, quando a nuvem levantava, e que era para eles partir, continuar a jornada, aí tinha que tirar a arca para fora, porque tinha que levar ela sobre os ombros, e quem levava eram os levitas, mais da descendência de Coate. Só que eles não levavam ela assim, para todo mundo ver, entendeu? Olha o que a Bíblia fala em Números 4, e versículos 5 e 6. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Tá vendo? Aí depois os outros carregavam. Viu? Tá vendo? Quer dizer, o Arão, volta aí um pouquinho. O Arão e seus filhos, Arão é o sumo sacerdote. Os seus filhos também seriam sumo sacerdote, que é a descendência dele, não é? Então, quer dizer, só o sumo sacerdote, eles entravam primeiro, cobria toda a arca, colocava os varal que ele tinha que carregar no ombro, aí que o sacerdote entrava, os levitas, né? Os levitas entravam e carregava ela quando eles iam passar para uma outra cidade, para um outro lugar, porque eles caminhavam no deserto. Mas ela não era para ser vista para ninguém para adoração. Nunca foi. E quem deu ordem para fazer isso foi o próprio Deus. Não foi o Moisés que resolveu fazer uma imagem lá, simbolizando Deus. Não. Foi o próprio Deus que deu ordem para fazer dessa forma. Né? Vamos lá. É aí mesmo, Hebreus. Hebreus. Quando Deus deu ordem a Moisés, né, para fazer aquela arca. A arca do concerto. Quanto? Hebreus 8:5. Pode ler quem achou. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Viram? Foi o próprio Deus que deu ordem para fazer essa arca, né, do concerto. Não, aquela arca nunca foi para adoração. Nunca foi. Né? Mesmo o Senhor mandou fazer, mas não era. Porque essa arca, quando o sumo sacerdote entrava lá, essa arca estava lá, tudo bem, estava lá a arca, ela, a arca, né, santa, abençoada por Deus, mas, além de tudo, ela funcionava quando a glória de Deus vinha no meio dela. A glória de Deus vinha no meio dela, e o sumo sacerdote, ele via. Ela vinha no meio dela, como a nuvem. Vinha, e ali o Senhor falava com o sumo sacerdote. A arca, sozinha, ela não poderia fazer todo esse efeito, não. Mesmo ela sendo a arca ordenada por Deus, ela não poderia. O Senhor que tinha que estar lá. Toda a vida, o Senhor. E as pessoas não podiam ver. Não, as pessoas não tinham nada de quem ficar vendo a arca e rezando para a árvore, orando para a árvore, não existe, não. E é tão assim, engraçado que, tanto é que quando Deus quis, né, matar, né, os filhos de Eli, naquela guerra, né, contra os filisteus, eles levaram a arca como se fosse quase que um amuleto mesmo, né? Justamente. Na hora que eles perceberam o negócio, não, pega a arca, vamos levar a arca, porque Deus vai sair no nosso meio, como se só o fato dele estar carregando a arca para a guerra ia dar vitória a eles.
Só que nada aconteceu. Nada. Eles foram feridos, eles foram mortos e a arca ainda foi carregada. Porque os filisteus levou ela. Ainda roubou Aí, quando chegou no território deles, como eles se engrandeceram e tudo, aí Deus começou a fazer sinais ali, né? Porque aí, quando chegou lá, colocou a arca no lugar onde o Deus deles ficava, como um troféu, né? Para o Deus deles, tipo assim, o Deus Dagon nos deu grande livramento. Aqui está como se fosse assim, a representação do Deus de Israel. E nós vencemos ele. Aí, quando foi no outro dia, eles encontraram o Dagon caído, com a mão partida, acho que as mãos e o pé todo partido, prostrado diante da arca. Justamente. Né, para mostrar para eles. E também, quando eles passaram a arca em torno daquela, né, levaram ela para passear e passar lá, feriu todo mundo também. Mas quando eles levaram ela para a guerra, como Deus não estava no negócio, ela não teve efeito nenhum. Não teve efeito nenhum, não é? Não, são diferentes. É porque a serpente Deus levantou como se fosse um castigo. Eles tinham que olhar para a serpente, quer dizer, ele tinha que humilhar. Já a arca não, ela tinha um símbolo, o símbolo que dava é da presença de Deus. Né? Tanto que quando ele falou, levou a arca, ele caiu de costa. E falou assim, foi embora a presença de Deus. E caiu de costa. Né? Então, tinha diferente, entendeu? A Bíblia é aberta, justamente. A Bíblia é aberta. Justamente. É um ensinamento. Justamente. Verdade, né? É verdade. É como a Bíblia é aberta. A Bíblia é a palavra de Deus? É. Mas ela vai para sua casa lá sem efeito, não vai fazer efeito nenhum, que vai adiantar. Né? Amém. Mas, irmãos, então vocês estão vendo esses pontinhos aqui, o Pedro? Eu achei engraçado, né, esse negócio da arca, porque mesmo que o povo não via, eles temiam, né? Porque, se eu não estou errado, quando os filisteus pegam a arca, né, do povo de Israel, aí o povo fica desesperado, né? E aquela mulher, quando tem um filho, até fala, coloca o nome do filho porque foi a glória de Israel. Então, a arca significava a glória para o povo de Israel. Justamente, a presença então, mesmo de que Deus. não podia se ver, mas o temor dela abrangiu o povo todo, né? Justamente. Vale. Não, pastor, ensinamento tremendo, né, da parte de Deus para nós. É porque eu tenho não é uma dúvida, é uma dúvida. Que vamos supor, nós somos todos diferentes, né? Cada um, tal. E às vezes Deus precisa agir com uma pessoa diferente. Aí a pessoa pensa assim, não, mas porque Deus agiu assim com fulano, também tem que agir assim com ciclano, e eu não quero saber. E não é bem assim, né? Vamos supor que para cada pessoa, Deus vai usar algo, né? Ou para fortalecer a pessoa, ou para a pessoa, tipo assim, voltar à fé. Mas não significa, vamos supor, que Deus está quebrando ou tirando a regra ou a doutrina. Igual o senhor falou, ele é Deus. Então, na hora que ele quiser, vamos supor, falar, chama fulano, chama ciclano, vamos supor que a pessoa nem está firme nem nada, mas se Deus viu naquele dia que tinha uma necessidade, porque nem tudo Deus vai falar com a gente o porquê que ele está fazendo aquilo, então, naquele momento, Deus queria aquilo. Então, não significa que todos que chegar aqui, Deus vai fazer a mesma maneira. Né? Não significa, vamos supor, porque Deus agiu com fulano ou com ciclano, que vai agir da mesma maneira com Maria ou com José. Né? Verdade. Como é que às vezes a pessoa fica assim, mas aí Deus quebrou a regra? Assim, então Deus quebrou a doutrina? Aí fica como se Deus estivesse ali, né, duas palavras, mas tem a regra, mas Deus agora está abrindo mão da regra por causa de fulano, então se Deus fez por causa de ciclano, tem que abrir também por causa de Maria. Aí como é que fica? Eu queria que você explicasse sobre isso. Irmãos, o mandamento de Deus e a voz de Deus é para todos, não é? Para todos. Vamos supor que a Valéria, um exemplo, né? A João Valéria. Não, mas não vou falar. Vamos para a Maria, não vamos falar da Valéria, não. Vamos supor que a Maria, ela vamos supor, ela
Ela não pertence, nem pertence ao ministério, ela chegou na igreja e tal. A Maria não anda, né, na doutrina igual nós tem andado. Mas vamos supor que o dia que a Maria chegou aqui, o Senhor falou assim, dá uma oportunidade para Maria. Um exemplo, simples. Simples, é coisa simples. Dá uma oportunidade para Maria. Aí o irmão escandaliza. Nossa, Deus, que não sei o que lá mais, que não pode, porque eu estou lá. Beleza, o Senhor mandou dar a oportunidade para Maria. Aí quer dizer, naquele dia Deus deu a oportunidade e ele mesmo tinha algo para fazer. Eu falo isso, irmão, Deus falando. Não estou falando o pastor da igreja falando, ou alguém achando querendo fazer. Não, Deus ordenando fazer. Deus ordenando. Porque com certeza tem alguma coisa que aquela mulher vai fazer. Agora, não é porque a Maria recebeu uma oportunidade que ela vai morar no céu. Não. Ela pode cantar aqui igual cigarro, até arrebentar. E nem que ela está bem com Deus. A pessoa está muito bem com Deus. Justo, né? não quer dizer que está bem com Deus, porque ela pode cantar aqui até arrebentar. A pessoa vai cantar até arrebentar, a Maria, né? Mas ela vai ter que consertar e entrar na lei, na palavra do Senhor. Eu também tenho, porque a lei foi dada para ela e foi dada para mim. Só que a lei foi dada para mim, e vamos supor, eu obedeço a lei do Senhor, nós estamos obedecendo a lei do Senhor, e dando ouvido à sua voz. Se o Senhor ordenou que mais alguém fosse, que não está tão pronto assim, eu já vou entender, porque eu já estou ouvindo a voz de Deus. Então, na hora que Deus falou com a senhora, chama Maria, eu também já senti, já falou comigo, porque eu também ouço a sua voz. Entenderam a diferença? Agora, o que está só na regra, nosso Deus, a Maria, você viu o que fizeram com a Maria? Aí é porque ele ainda não está ouvindo a voz também. Porque se ele tivesse discernimento, ele ia ver, a pessoa ia ver, que na verdade, o mesmo Deus que falou com um, falou com o outro. Não, porque é muito interessante esse ensinamento, porque há muito tempo atrás, né, eu já tenho quase 2 anos, eu vi que eu estava muito na regra. Tinha que seguir a regra, e era a regra, se Deus falou que era pau, é pau, que é pedra, e aí se desviasse uma vírgula. Só que eu falei assim, não, meu Deus, eu estou errada. Eu não posso ficar em questão da regra. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor, porque Deus, ele sabe a necessidade da obra, ele sabe como conduzir a obra. Aí depois que eu percebi que eu estava muito na regra, que eu em todo, eu falei assim, não. Isso já tem muito tempo, tem uns 2 anos atrás aí. Se não, Deus, eu tenho que melhorar, eu não posso ficar na regra. Eu tenho que dar ouvidos à sua voz, justamente. Porque o Senhor sabe o que o Senhor está falando. A gente não sabe, mas o Senhor sabe o que o Senhor está falando e o que o Senhor está fazendo. E a voz de Deus, ela não contradiz a regra. Não, né? ela não contradiz o mandamento. Ela só tem um propósito para aquele momento, porque Deus vê coisas que a gente não vê, né? E, só que, assim, é engraçado que muitas das vezes, até você contou de uma outra ministério aí, não, quer dizer, não é outro ministério, mas tudo bem. Outra situação. Assim, aí quando a pessoa vai, que ela está andando na regra, mas, na verdade, ela não ama o mandamento, ela não ama a doutrina, ela já abre margem para fazer alguma coisa. Porque quem não ama o mandamento, se ele vê alguém fazendo, ele fala assim, eu também vou fazer. Justamente. Né, porque se o fulano que está assim, assado, né, ele tem essa oportunidade de fazer isso, por que eu não posso? Aí, tipo assim, por que eu não posso fazer isso e também ir lá e ter uma oportunidade? Entendeu? Por que, por exemplo, sei lá, o filho do pastor faz isso, então também vou fazer. E se o pastor chegar para me corrigir, eu vou jogar na cara dele. O seu filho também faz? Justamente. Entendeu? Eu vou fazer também, porque o fulano falou, o outro fez, não sei o que a maioria das pessoas faz, eu nunca vi o pastor chegar para corrigir o fulano. Ele não ama o mandamento. Justamente. Ele está cumprindo uma regra. Então, na hora que ele vê alguém, principalmente que alguém da frente fazer alguma coisa, já abre liberdade para ele fazer. E quando você ama o mandamento, você pode ver uma pessoa, pode ser, né, ter um cargo assim grande, mas você vê fazendo, você não vai fazer porque ele está fazendo. Pelo contrário, você vai falar assim, né, coitado, eu vou orar para Deus ter misericórdia dele, que ele ainda está com uma visão um pouco, né, um pouco fechada. Mas eu não vou fazer, porque eu aprendi, entrou dentro do meu coração, eu amo, né, aquilo que, né, o Senhor colocou no meu coração, e eu vou
perecer junto? Se a pessoa está indo perecer, está indo para o buraco, eu vou junto. Ah, porque a Maria está indo para o buraco, eu também vou, né? Ah, então, se ele for para o inferno, também fala assim, Senhor, eu quero ir para o inferno também, porque ele também está indo. Então, eu também tenho direito de ir para o inferno, porque ele está indo, não é? Então, Justamente. você vê que quem anda pela regra, a visão dele é essa. Justamente. A pessoa fica irritado. Aí eu estou obedecendo a regra aqui, o outro não está. Como é que está? Não pode não, ele fica irritado. É. Quem ama o mandamento é diferente. É verdade. Esse a gente adota quem está fora. Ué. Aí não, aí. Não, só é porque domingo eu fiquei maravilhada com Deus. Não vou citar nome, mas eu e a irmã aqui na igreja, e eu fiquei com muita vontade de dar ela oportunidade, mas muita vontade mesmo. Eu falei assim, meu Deus, mas será porque eu gosto, né, tanto da irmã que eu estou querendo? Se não, eu vou esperar Deus confirmar. Deus vai e confirmou para o senhor. Entendeu? E eu, tipo assim, eu estava lá assim, meu Deus, eu podia tanto dar, mas veio aquela vontade tão grande no meu coração de dar oportunidade para a irmã. Aí, na hora que o senhor fala, assim, é de Deus, né? Aí, na hora que eu bato o olho também no outro irmão, Deus manda também. Tipo assim, mas foi tudo ordenança de Deus, né? Porque eu não sabia que Deus tinha falado com o senhor, e nem o senhor sabia que Deus tinha falado comigo. Justamente. Só que eu estava esperando a confirmação do Senhor. Aí, tá vendo? O Denilson? Na hora que chegou o tempo ali daquela serpente ser destruída, Deus deu uma ordem e ela foi destruída. Já a arca, mesmo no lugar que ela fazia o mal para as pessoas, podia levantar alguém e não vou destruir esse trem aí. Depois que ela chegou, começou a acontecer isso aqui, mas Deus preservou ela. Né? Porque ela realmente ela tinha um sentido diferente. Verdade. Igual você falou, é uma coisa totalmente diferente do que fazer uma comparação, igual você falou comigo, né? Da serpente com a arca, é uma coisa totalmente diferente. Deus preservou aquela arca em várias situações. Justamente, né? E ela está preservada até hoje, essa arca. A Karine? Aqui, irmãos, rapidamente aqui para nós, né? Que os irmãos têm que ir embora mais cedo. Mas, irmãos, vamos fazer uma pergunta aqui rápida, né? Coisas mais rápidas. Por exemplo, vocês viram aqui que nós falamos do mandamento e da voz. Hoje, no dia que nós estamos vivendo, apareceu tanto ministros, homens de Deus, reverendo, e eles dizem assim, não, Deus falou comigo, então nós estamos mudando a regra aqui. Aqui na nossa igreja, a nossa regra é dessa forma. Lá na igreja do fulano, no ministério do fulano, lá é de outra maneira, porque o pastor também de lá, ele teve uma voz, como falou com ele, não sei de quem, e aí ele também mudou, agora a doutrina lá do jeito dele. Então, quer dizer, cada ministério fica a sua doutrina, você fica com a sua, nós ficamos com a nossa, e no final da história nós vamos morar tudo no mesmo céu. Todo mundo ouviu a voz. O que os irmãos acham disso? Isso aí está certo diante da Bíblia ou está errado? Então, só existe um mandamento? Amém. Está vendo? Só um mandamento. Um só Deus, um só mandamento, um só Espírito Santo. Porque eles criaram isso hoje. Né? Você chega no ministério, não, aqui, e o problema maior que eles querem levar dentro da Bíblia. Não é? Tudo que confirmares na terra é confirmado no céu. Foi Jesus que falou, não é? Vamos dar uma lida no versículo. Ô pastor, e tanto quando estava tendo aquela discussão em Coríntios, que estava falando, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, a Paulo chega e fala, está Cristo dividido? Justamente. Então, por exemplo, se uma igreja adota um até a outra adota outro, Jesus está dividido porque... Verdade. Justamente. Acharam aí? Irmão? Justamente, todos, realmente, interessante. A mesma, como diz, aquelas 7 cartas, 7 cartas, né? As 7 igrejas da Ásia, que Jesus mandou a carta para eles, o Senhor falou a mesma mensagem. Não tinha outra mensagem, não. Não. Justamente. Elas faziam diferente, mas a mensagem era a mesma para elas. Ué.
Hã? A madeira da Arca de Noé. Justamente. O que tem a ver a madeira da Arca de Noé? O que tem a ver? Irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se nós fazermos uma grande arca agora para a vinda de Jesus, vai dar certo? Por quê? Hã? Porque agora agora não é dilúvio, não, agora é fogo. Vai ser até melhor para queimar mais fácil ainda. Madeira pura para torrar mais ainda. Agora é fogo, meu filho. Misericórdia. É engraçado, é tão santo que está vendendo. Engraçado, que tudo aquilo que é santo a gente guarda num lugar, né? Para não ser contaminado. Eles estão vendendo. Então, quer dizer, já não é santo. Que santo que eles arrumaram para vender? Pronto, danou, tem todo. Eu lembrei, assim, daquele profeta de Deus e do profeta velho, né? Um ouviu a voz de Deus, que era para ele ir lá profetizar e não voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Deus falou com ele. Justamente. Mas aí o outro falou, não, mas Deus também falou comigo, né? Um anjo me apareceu e falou comigo que você pode voltar. Aí ele ficou confuso. Por quê? Só porque a pessoa falou que Deus falou com ele? As pessoas se impressionam muito com isso. Porque Deus me falou. Porque Deus falou aquilo. Porque Deus me falou. E daí você está falando que Deus falou com ele? Se você não está sentindo, não está te tocando no seu coração, fala assim, quem é espiritual e que é sensível à voz de Deus. Porque se você for carnal, você pode até achar que a pessoa está falando dele mesmo e não está, né? Justamente. Fala assim, quem tem discernimento, né? Então, você está com discernimento, e a pessoa está lá, Deus falou também, Deus falou isso, Deus falou. E como diz aqui que nós falamos, boca fala o que quer, né? Justamente. Entendeu? Não é porque a pessoa falou que Deus falou com ele, que Deus falou com ele, não, mãe. Acharam o versículo? Mateus 18, 18. Olha para você ver, irmãos. Então, quer dizer, baseado na Bíblia. Olha para você ver o versículo que eles arrumaram hoje. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Viram? Tudo que ligares na terra será ligado tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares está desligado. Então quer dizer, o pastor faz uma reunião com a igreja. Irmãos, aqui no nosso ministério nós estamos permitindo isso, pode fazer aquilo, porque cada congregação tem a sua regra, a sua. Eles até estão chamando de costumes, né? E eu vou mostrar para os irmãos rapidamente o que é costume. Sabe o que é costume de uma igreja? Costume de uma igreja, a nossa igreja tem um costume, não tem? Ela tem. Você chega às 7 horas no culto, de 7 às 7h30 não era oração marcado? É oração. 7h30 nós vamos cantar o hino lá, os hinos, ou você canta da harpa, onde você quiser cantar, vamos dar oportunidade, depois nós vamos pregar e depois nós vamos embora. Costume de igreja. Terça-feira nós temos culto, é um costume da igreja, nós temos culto terça-feira. Costume da igreja, nós temos culto na quinta-feira, tem culto no domingo. Só à noite, isso é costume. Agora, doutrina da palavra de Deus não é costume. Não tem esse negócio que a igreja fulano de tal faz e que a outra não faz, que todas as duas vão para o céu. Vai para o céu nada. A igreja de Jesus é uma. É uma. Ministérios é um monte. Mas a igreja de Jesus é uma só. Ele tem uma igreja. E todos que são da igreja de Jesus, ela ouve a voz do Senhor Jesus. É por isso que você vê a maioria desses crentes muitos crentes ficam nas igrejas sem doutrina, nas igrejas sem a palavra, sem a mensagem, e fica lá muitos anos. Um dia, eles estão lá seguindo a regra, não é? Um dia, eles ouvem a voz. Passa perto do irmãozinho, passa perto de uma igreja, e ouve a voz da verdade. E aí eles convertem e saem de lá. Num instante, eles consertam a vida e saem. Sabe por quê? Porque agora a voz chegou.
O que estava lá era só base de regra. Eles falaram que aquilo era e que Deus tinha mandado fazer, e Deus não mandou fazer nada. Irmãos, o primeiro versículo que nós lemos, o Senhor foi bem claro, o mandamento que está escrito em toda a minha lei. Toda. Não tem voz de Deus que vai chegar para nós e falar assim, ó, meu filho, pode adulterar, porque adultério não é pecado não. Os outros não podem não, mas você pode. Isso é demônio que falou com você. Isso é demônio. Isso aí é para todo mundo. Meu filho, pode matar lá, porque isso não é pecado não. Isso aí é só para os outros, mas você não. Você tem liberdade, porque eu sou Deus, estou te dando. Repreende esse Deus aí. Está falando com você que você é o demônio. Porque Deus não vai contra a sua palavra. Nunca foi e nunca será. Ele falou bem claro, passa o céu e a terra, mas a minha palavra não passa não. Pastor, eu vou só ler um versículo aqui, em Jó 4, sobre essa questão da voz. Vamos lá, Jó 4. A partir do 12. 4:12. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontra loucura. Quanto menos naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó. São machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles com excelência? Morre, mas sem sabedoria. Quer dizer que era uma voz maligna. E ele achou que era a voz de Deus e creu piamente na palavra, mas não era Deus falando aquilo. Justamente, está vendo? Então, vocês estão vendo, irmãos? A pessoa se engana. A voz do espírito do engano, ela é muito parecida com a do Espírito Santo, né? Justamente. Foi o que a irmã falou ali. O outro profeta falou com um profeta que Deus também estava falando com ele, não é? E não era. Então, irmãos, que nós tenhamos isso. Os irmãos, nós temos o mandamento e temos a voz. O mandamento é para nós não errar. Não errar. Mas precisamos da voz. Precisamos do Espírito Santo. A voz. O Espírito Santo é que está falando aí hoje. É o ministério dele. Então, precisamos da voz. Porque, senão, fica só a regra. Você só segue regras, né? Você não sente a essência do mandamento, a essência do poder, né? Você vê aquele salmista falando, como é maravilhoso a sua lei, Senhor. Você vê que ele estava falando de um gozo. Que dia que alguém vai sentir gozo de obedecer ordem? Ninguém. Você não vê a gente dirigindo o carro aí? De vez em quando você fica invocado, tem que parar aqui, não pode parar desse lado, tem que parar para lá, você fica invocado, eu estou nem aí, vou parar aqui mesmo. E pronto, acabou, estou nem aí se multar. Não é assim? Então vou ficar chateado com a regra, não é? Muitas vezes é isso que acontece, não é isso? Mas por quê? É regra. Mas quando alguém vai sentir prazer numa regra, é porque na verdade é o gozo do Espírito Santo. Dá você prazer. Espera só um pouquinho, irmão Anel. Amém. Amém. Justamente. E eles querem. Justamente. Justamente, verdade. Justamente. Irmã? Amém, ué. Então vamos na fé, né, irmão? Em nome de Jesus, vamos orar para também que esse tem aqui. Aonde está o negócio? Não está na perna?